No dia da assinatura da adoção, eu acordei antes do sol. A casa ainda cheirava a tinta do quarto que pintei no fim de semana. Parede azul, prateleira torta que eu prometi endireitar, um urso de peluche sentado na cama como quem guarda lugar. Eu tinha passado meses a imaginar esse momento. Não era só um papel, era a formalização de um sim que eu vinha dizendo em silêncio desde a primeira visita ao abrigo, quando um menino de 5 anos me perguntou sem rodeios se eu sabia amarrar cadarço. Sei, respondi. Ele esticou o pé e disse, então prova. E eu provei. Desde então, amarrar cadarço virou a minha prece favorita. Cheguei ao cartório com as mãos suadas e um sorriso que eu tentava esconder para não parecer bobo. A assistente trouxe a pasta, o juiz chegou com o passo tranquilo de quem segura destinos no bolso, e a psicóloga do fórum fez aquela confirmação final de que todo mundo estava certo. A minha mãe, a mulher que me criou, sentou ao meu lado, silenciosa e orgulhosa como sempre. Ela tinha dito de manhã que ia ficar calada para eu não chorar. Eu ri. Desde quando tu falas e eu não choro, mãe? Foi quando a assistente, Maria, se atrapalhou com as capas e, sem querer, colocou um envelope a mais na mesa. São os anexos do processo antigo da família do requerente, ela disse, tentando pegar de volta. O juiz esticou a mão antes. Deixa, vamos conferir. Abriu o envelope. Folheou 2 páginas e franziu o senho como quem encontra uma palavra fora do dicionário. Curioso. Temos aqui um histórico de maternidade do Hospital Santa Isabel. Mesmo nome? Mesma data de nascimento? Ele olhou para mim. Seu, certo? Eu confirmei, meio sem entender porque meu passado tinha sido convidado para a festa do meu futuro. Ele colocou as folhas na minha frente. Eram cópias antigas, um livro de registros amarelado, um quadro com nomes de recém-nascidos, a ala, a hora, a pulseira. No canto, uma anotação a lápis. Troca de berço revertida. Checar com enfermagem. O meu nome e o de outra criança apareciam na mesma linha como se a vida tivesse feito um rabisco e alguém tentado apagar. O chão balançou. A psicóloga pigarreou, a assistente prendeu a respiração, o juiz mediu as palavras. Isso é incomum aparecer assim, mas consta uma ocorrência de possível troca de berços no dia do seu nascimento. Diz que foi revertida, porém, não há o segundo carimbo de confirmação. Eu ri do pior jeito. Aquele riso curto de quem se defende. E isso muda o que aqui? Ele respondeu com a sinceridade de quem sabe que certezas são frágeis. Nada no processo de hoje. A adoção segue. Mas pode mudar coisas dentro de ti. Eu olhei para minha mãe. Ela estava pálida como quando recebe notícia ruim, só que com os olhos doces de quem não solta. Mãe? Ela demorou um segundo, como quem consulta uma gaveta velha na cabeça. No teu primeiro mês, o hospital me ligou. Disseram que tinham que conferir a pulseira. Uma bobagem. Fomos, conferiram, disseram que estava tudo certo. Eu guardei isso num bolso fundo e nunca mais mexi. Ela segurou a minha mão. Filho, tu és meu filho. Com ou sem papel. Com ou sem berço. Eu quis abraçá-la ali, mas a vida decidiu que era hora de testar o coração. O telefone do cartório tocou. Era do hospital. A assistente atendeu, nos olhou e falou baixinho. A antiga enfermeira-chefe está aqui por acaso, diz que lembra do caso e que pode esclarecer. Fomos todos para o hospital como quem volta à cena de um crime, que talvez nunca existiu. A enfermeira, Dona Irene, tinha mãos de quem já segurou muitos começos. Ela contou que naquela madrugada a luz oscilou, que 2 crianças foram levadas para avaliação, que houve correria e que sim, houve confusão de pulseiras. Revisamos, mas uma dúvida ficou. O carimbo final não saiu, porque a diretora dizia que ia criar problema para a família. Silêncio. Eu senti raiva e pena da mesma pessoa. Eu guardei esses recortes porque achei que um dia alguém ia querer saber. Ela entregou uma caixinha com fitas antigas, protocolos, anotações. Entre elas, 2 nomes. O meu e de outro homem, Rafael, nascido na mesma hora, no mesmo quarto. O mundo, de repente, coube em 2 plaquinhas. A psicóloga do fórum falou com calma. Podemos fazer um teste de DNA para fechar esse capítulo, mas isso não precisa e não deve interromper a adoção.
O juiz assentiu. Uma coisa é a paternidade afetiva e legal de seu filho. Outra é a sua origem biológica. São histórias diferentes que podem ser contadas com o mesmo respeito. Eu assinei a autorização do exame com a mão trêmula. Em seguida, assinei a guarda definitiva como quem finca a bandeira no chão certo, o do menino que me pediu para provar o nó do cadarço. Nos dias que se seguiram, vivi 2 calendários ao mesmo tempo. No primeiro eu era pai. Aprendi o trajeto da escola, cozinhei arroz que grudou, tratei febre com medo, comprei lápis com cheiro de madeira, levantei de madrugada para cobrir o pé que escapa do cobertor. No segundo, eu era filho em suspenso. Esperei o resultado, visitei a minha mãe para café e silêncio, encarei o espelho procurando um rosto que talvez não fosse exatamente o meu. Meu filho, já meu, mesmo sem a certidão pronta, notou. Tá triste? Não, respondi. Tô pensando. Ele fez cara de sábio de 5 anos. Pensar dói na testa. O laudo chegou numa tarde, de chuva. Abri devagar como quem teme que o papel morda. A porcentagem era clara. A chance de eu ser biologicamente filho da minha mãe era mínima. Dona Irene tinha razão. O carimbo de faltou era da vida. Havia também um anexo com o contato de Rafael, agora um homem, filho da outra família da madrugada. Sentei e senti uma ausência que não cabia no peito. Minha mãe chorou do jeito que chora quem já amou demais para ter medo de números. Filho, eu não te perco por porcentagens. Demorei 3 dias para escrever a primeira mensagem a Rafael. Apaguei 10 rascunhos. No 11º fui simples. Acho que nascemos no mesmo minuto e nos trocamos de colo. Quer conversar? Ele respondeu em meia hora. Quero. Minha vida está de cabeça para baixo também. Marcamos encontro num café que cheira pão e perdão. Ele entrou e por um segundo me vi num espelho com outra moldura. A mesma altura, outro sorriso, um jeito de mexer nas mangas que parecia meu. Oi, dissemos juntos, e rimos com a delicadeza de quem pisa em vidro. Falamos por horas. Ele tinha crescido com um pai músico, eu com uma mãe costureira. Ele era engenheiro, eu trabalhava com gente e serviço. Em algum ponto ele disse, sempre achei estranho não ter o teu jeito de olhar para as pessoas antes de responder. Eu respondi, sempre achei estranho não ter o ouvido do meu pai que eu nunca conheci. Rimos de novo. Choramos quando percebemos que rir era pouco. Combinamos de fazer o teste cruzado com a mãe dele e comigo, com a minha mãe e com ele. Não era para trocar ninguém de lugar, era para colocar nome no que sempre foi sem nome. Os testes confirmaram o óbvio incômodo. Biologicamente eu era filho da mãe dele, ele, filho da minha. A notícia não veio como explosão, veio como maré, entrou, molhou, ardeu o sal e aos poucos o corpo entendeu. Levamos tempo para contar aos nossos. A mãe dele me olhou como se procurasse um bebê no meu rosto. Achou qualquer coisa e chorou um choro que parecia rezar. Abracei-a com respeito, como quem visita uma casa bonita que não é sua. Minha mãe abraçou Rafael como quem reencontra um cheiro antigo. Eu entendi um pedaço do amor que sempre senti, sem saber de onde vinha. E meu filho? Meu filho só queria saber se eu ia ao treino de futebol e se a corda de pular finalmente ia ter o nó duplo mega forte que eu prometi. Um dia, depois de mais uma rodada de adultos com olhos molhados, ele perguntou, pai, tu vai trocar de mãe? Eu segurei o riso com carinho. Ninguém troca de mãe, campeão. A gente só descobre que tem mais gente para amar. Ele pensou, fez cara de juiz e declarou, então tá, mas amanhã é panqueca. A vida, teimosa, pediu decisões práticas. Alguns sugeriram processo contra o hospital, outros falaram em direito à indenização. Eu quis brigar com o mundo e também quis perdoar tudo. No fim, escolhi fazer as 2 coisas do jeito certo. Entramos com uma ação não por dinheiro, embora fosse justo, para que a história virasse protocolo, treinamento, mudança. Dona Irene foi nossa testemunha. O hospital nos ouviu. Houve pedido de desculpas público, novas pulseiras, novos carimbos, novos procedimentos nasceram do nosso erro antigo. Eu pensei na quantidade de vidas que passam por corredores assim e agradeci por, de algum modo, torto, a mim ajudar outras. E a adoção? A certidão chegou numa manhã de sol. O nome dele ao meu lado parecia música. Fomos ao parque comemorar. Ele correu, caiu, ralou o joelho, chorou e pediu colo. Eu dei.
No caminho de volta, no banco do ônibus, ele encostou a cabeça no meu ombro e perguntou do nada: "Quando tu era pequeno, quem amarrava o teu cadarço?" Fechei os olhos e vi duas mulheres, duas histórias, dois berços, uma madrugada. Uma mãe. Sempre tem uma mãe. Ele pareceu satisfeito com a resposta e dormiu. Eu fiquei a ver a cidade desfilar e entendi finalmente que ser pai não é perguntar de onde eu vim, é escolher para onde nós vamos. À noite, chamei todo mundo para jantar. Minha mãe, Rafael, a mãe dele, dois vizinhos que viraram tios, a psicóloga que virou amiga, Dona Irene com um bolo simples e uma alegria que curava. Fizemos uma mesa torta, com cadeiras exiguais, e coube todo mundo. Brindamos com suco, porque felicidade não precisa de álcool para existir. E eu disse algumas palavras que